Anormal, um documentário sobre a loucura. Doido, insano, maluco, alienado, perturbado, demente, desequilibrado, anormal. Essas são algumas das palavras utilizadas pela sociedade ao se dirigirem aos chamados loucos. Mas então, o que é exatamente ser louco? Poderia eu ou você recebermos esse título? Por que a loucura é vista de forma tão negativa? Quais são as raízes desse preconceito? É hora de problematizar. Popularmente é chamado de louco aquele indivíduo que, em sociedade, não apresenta um juízo normal ou um comportamento convencional. Essa atribuição costuma ganhar um caráter pejorativo, que muitas vezes serve para criticar a personalidade de outra pessoa. Ou seja, quando se fala sobre a loucura, pelo senso comum, o termo nem sempre corresponde a uma disfunção mental. Qualquer ação fora do padrão, que recebe uma discriminação da ótica social, acaba por ser julgada como atitude de uma pessoa doente. Portanto, a definição de loucura é situada muitas vezes como o antônimo de normalidade, sendo que o conceito de o que é ser normal é totalmente abstrato. Depende do contexto social no qual o indivíduo está inserido e no período e local em que viveu. Afinal, cada cultura seleciona uma série de condutas e modos de ser tidos como normais e adequados, e coloca todo o restante como anormal ou patológico. Na antiguidade, por exemplo, acreditava-se que as doenças mentais eram causadas por ações mágicas ou demoníacas, e por conta disso, os primeiros médicos foram sacerdotes e feiticeiros. O louco era visto como alguém excêntrico ou possuído pelo demônio. Já na Grécia Antiga, entretanto, os loucos eram valorizados pela sociedade, considerados como escolhidos pelo divino. Os gregos antigos acreditavam que as crises de agitação estavam relacionadas às forças sobrenaturais. Na Roma Antiga, tanto os nobres quanto os plebeus tinham até permissão para sacrificar os filhos que viessem a nascer com algum tipo de deficiência. Durante a Idade Média, após a lepra ser controlada, os leprosários, que eram lugares onde isolavam as pessoas com lepra, começaram a ser utilizados para tratamento das doenças venéreas e para asilar todos os tipos de doentes, inclusive os loucos. Contudo, no Renascimento, os loucos estranhos, com comportamentos diferentes, como os bêbados, eram confinados em navios numa espécie de exílio ritualístico, retirados dos centros urbanos para navegarem sem rumo, pois acreditava-se que a água purificaria a suposta animalidade. É muito período na história, né? Eu entendo. Isso tudo pode ficar bem cansativo, mas é importante para entender que a loucura pode ser interpretada de diversas formas, que desde muito tempo atrás, aqueles tidos como loucos se tornam pessoas marginalizadas perante a sociedade. Até na Idade Moderna mesmo, compreendida entre os séculos XVI e XVII, com a urbanização e industrialização, o indivíduo foi conquistando gradualmente a condição de cidadania e até passou a cobrar do Estado repostos para o agravamento da desordem social e crise econômica, ocasionados pelas mudanças estabelecidas do modo de produção. Logo, especialmente na França, Alemanha e Inglaterra, o Estado passou a disseminar instituições que tinham como seu objetivo ajudar as pessoas que sofriam de doenças mentais, os desempregados, os doentes, os loucos, os inválidos e os preguiçosos, pois a ociosidade era um vício abominável pela Igreja Católica. Ou seja, ficar mexendo no celular assim na cama não ia rolar. Esses locais, no entanto, apenas afastaram esses cidadãos de sua sociedade, em uma espécie de depósito humano, retirando sua liberdade e seus direitos. Além disso, eram conhecidos por tratamentos cruéis, que muitas vezes levavam os internos à morte. A criação do Hospital Geral de Paris, em 1656, foi o marco desse fenômeno denominado Grande Internação. A assistência prestada no interior desta instituição tinha dupla finalidade, a de ajudar e a de punir/excluir. Não era uma internação médica, apenas assistencial. O hospital cuidava das pessoas que a sociedade não queria,
ou não podia cuidar. Tais situações se perpetuaram por muito tempo. No Brasil, foi somente em 2001 que foi sancionada a lei que determinava o fim dos manicômios e sanatórios. Por anos, o país viveu o chamado Holocausto Brasileiro. Foi assim que ficou conhecido o horror enfrentado pelos pacientes do Hospital Colônia de Barbacena, no interior de Minas Gerais. Quando o psiquiatra italiano Franco Basaglia o visitou, em 1979, o Hospital Colônia declarou em uma coletiva de imprensa que tinha visitado um campo de concentração nazista. No manicômio morreram 60.000 pacientes, após décadas de aprisionamentos, de forma compulsória e sem critério. As pessoas que eram enviadas para o hospital, a maioria à força, nem precisavam ser diagnosticadas com algum transtorno mental. Eram crianças rejeitadas pelos pais por mau comportamento ou algum tipo de deficiência, filhos tidos fora do casamento, mulheres estupradas pelo patrão ou algum homem importante na época que tinha o dinheiro suficiente para esconder o crime, epiléticos, alcoólatras, homossexuais. Muitos elementos nessa história lembram o que acontecia com as vítimas do nazismo. Um deles é o fato de que as pessoas eram enviadas para o hospital em um trem de carga, assim como os judeus eram levados para os campos de concentração durante a Segunda Guerra. O trem que os levava para a colônia ficou conhecido como Trem de Doido. Em 1961, o fotógrafo Luiz Alfredo, da revista O Cruzeiro, foi o primeiro a divulgar os horrores que aconteciam no hospital, através de suas fotos. Os pacientes internados eram submetidos a todo tipo de tortura, eram violentados, passavam frio e fome. Nem roupas eram fornecidas para os pacientes, que andavam quase nus. Poucos conseguiam os trapos para se vestir. Em noites de frio, chegaram a ser registradas 60 mortes. As pessoas morriam de frio, literalmente. Os corpos eram vendidos para faculdades de medicina da época, tudo com a omissão do Estado. Em 2016, foi lançado o documentário Holocausto Brasileiro, produzido pela HBO e veiculado no canal fechado Max. O documentário mostra relatos de sobreviventes e de pessoas que trabalharam na colônia. Comer ratos e beber água de esgoto era a única chance de sobrevivência. E na maioria das vezes as pessoas acabavam morrendo. Eletrochoques em pacientes eram diários. Às vezes, a energia elétrica da cidade não era suficiente para aguentar a carga. Com a reforma psiquiátrica, um dos objetivos era não somente o fechamento dos hospitais psiquiátricos, como também a construção de centros de saúde mental nos bairros para que os pacientes fossem atendidos em sua comunidade, em serviços com portas abertas, acentuando a liberdade como forma de tratamento. Dessa forma surgiram os HD, Hospital Dia, que são hospitalizações parciais que oferecem tratamento por algumas horas por dia. O paciente não é afastado do seu meio social, familiar, acadêmico ou de trabalho. Pelo contrário, o HD estimula e potencializa essas relações e permite com que o sujeito se coloque de maneira diferente na sociedade. A principal ferramenta utilizada para o tratamento no HD são as oficinas terapêuticas. Tais oficinas transitam pelas práticas de artesanato, mosaico, música e arte em geral. Um local que oferece esse tipo de serviço, por exemplo, é o Instituto Fluminense de Saúde Mental, localizado em Niterói, no bairro de São Domingos. A verdade é que hoje em dia, em um mundo tão complexo e acelerado, atípico é a saúde mental não ser abalada diante de tantas exigências. De acordo com dados da OMS, Organização Mundial de Saúde, os transtornos mentais são a razão de mais de 1/3 das incapacidades registradas no continente americano. As causas mais comuns eram quadros depressivos e de ansiedade, com o Brasil sendo o país mais ansioso do mundo. 9,3% da nossa população sofre com um transtorno de ansiedade generalizada, fobias, ataques de pânico, fobia social, transtorno de estresse pós-traumático e transtorno obsessivo-compulsivo, TOC. Inclusive famosos extremamente renomados como Gisele Bündchen, Bruna Marquezine, Adele, Beyoncé, Demi Lovato e Jim Carrey, que grande parte das pessoas pensam não possuírem uma razão para apresentarem depressão ou ansiedade, relatam já terem passado por transtornos mentais graves.
It's what's happening right now inside everybody is they're going, who am I? And they're depressed, a lot of people, because they're trying to hold up an image in the world. And that's what depression is. People go like, oh, Jim's been depressed and stuff. Well, yeah, I was depressed when I was trying to be the Wizard of Oz instead of the sweaty guy behind the curtain. But now I know that Oz is a character, Além das dificuldades sentidas por quem é acometido por esses transtornos, ainda persistem rótulos que menosprezam a gravidade da situação ou então que invalidam os diagnosticados com esses distúrbios, que estão longe de ser mimimi ou frescura. Tampouco são motivos para temer alguém. São sintomas clínicos psiquiátricos que precisam ser compreendidos e tratados. Por isso, faz-se fundamental que políticas públicas eficientes atuem na problemática, visando a construção de um mundo com mais empatia e solidariedade. Somado à criação de instituições preparadas para atuar no tratamento desse grupo, são necessárias campanhas publicitárias, obras cinematográficas e literárias, que contribuam na formação de uma sociedade mais humanizada e consciente. Medicine is strong enough, someone help me.